Obrigado, Maria. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Jean, pelo convite. Maior prazer estar aqui nesse evento tão importante do nosso setor, dividindo com vocês um pouco do que a gente faz aqui na Cyrela. Espero que vocês consigam levar para casa algum insight, alguma ideia e implementar, que é o mais importante, né? Acho que a gente fala muito de conceitos aqui, ideias, estratégias, mas a gente sabe que o segredo está na execução. Então, uma vez eu assisti uma palestra da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela falou, na palestra dela, ela contou, né, que ela julga um evento ou uma palestra que ela assiste pelo número de ideias que ela consegue levar e implementar. Se são 2 ou 3, para ela já valeu. Então, tomara que cada um aqui consiga tirar 2 ou 3 insights e levar para casa. A gente vai falar sobre a nossa cozinha. O que a gente está fazendo dentro da área de inovação da Cyrela. Vamos falar algumas coisas num nível mais estratégico, outras coisas mais táticas. Então, a gente vai e volta um pouquinho nos níveis de profundidade do que nós vamos falar aqui, nos conceitos. Vou me aprofundar em alguns, vou passar outros mais rápido, porque também nós temos 35, 40 minutos aqui. Então, não dá para a gente contar absolutamente tudo, mas eu gosto de me aprofundar em alguns para poder explicar direitinho para vocês. E acho que o maior prazer que a gente tem nessa história, né, nesse mundo em transformação, nesse mercado nosso em transformação, é a ideia de que a gente, com esse tipo de evento e essa troca de ideias, a gente puxa o nosso mercado para frente, né? A Maria comentou que é um mercado pesado, robusto, e a gente realmente precisa levar o nosso mercado para frente, para o futuro, ficar grudadinho no comportamento do consumidor, porque senão a gente morre. E aí as empresas de tecnologia vêm e ultrapassam a gente e matam a gente. Então, sem mais delongas, deixa eu só deixar meu timer ligado aqui para não me perder no horário. Vamos começar. Então, primeira coisa, assim, está escrito aqui nesse slide, né? Diretor de Transformação Digital da Cyrela, nome chique, né? Mas eu não era diretor de transformação digital até pouco tempo atrás. Na verdade, estou há 13 anos na Cyrela, e a Cyrela não tinha uma área de transformação digital. Eu entrei como coordenador do back-office, depois eu fui para a frente do comercial, como gerente comercial aqui em São Paulo, na Living, depois fui para o Rio, tocar a área comercial da Living lá no Rio também, montamos uma equipe de vendas especial para o econômico. Depois, fiquei lá 4 anos no Rio, aí voltei para São Paulo para cuidar do e-business, que é uma das áreas que ainda estão embaixo do meu guarda-chuva, que é o marketing online da companhia, e aí já com escopo Brasil. E, aos poucos, fui me interessando por inovação, fui frequentando eventos como esse aqui e outros no Brasil e fora, com a antena ligada para entender o que estava acontecendo no nosso mercado, para onde ia, quais eram as tendências, para onde o nosso mercado estava sendo levado, puxado, e não só o nosso, como outros, né? Tem uma grande pensadora americana, que é a Amy Webb, que ela diz que para você entender o futuro de um setor, você precisa entender o futuro de vários setores, porque tudo está muito interligado. Então, eu fui entendendo os caminhos pelos quais os setores da economia estavam andando, caminhando, e comecei a trazer esse conteúdo para dentro da Cyrela e disseminar. E o meu parceiro, Juliano Belo, que vai falar aqui para vocês daqui a pouquinho, que na época era diretor administrativo e financeiro da Cyrela São Paulo, também começou a fazer a mesma coisa, começou a criar um relacionamento com as startups do nosso setor, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas juntos a gente começou a estruturar um movimento de inovação e transformação digital da Cyrela. Mas a verdade é que a Cyrela, ela já era muito inovadora. É uma empresa que tem 58 anos e que, nesse tempo todo, inventou muita moda, trouxe muitos conceitos novos e puxou muito o mercado também. Só que isso sempre partiu muito do nosso fundador, que é o seu Eli. E depois, quando o comando da empresa passou para os filhos dele, que são o Efraim e o Rafael, eles também se incumbiram muito desse papel. Mas a gente via que era uma coisa muito top-down, né? Não era uma coisa que permeava todas as camadas da companhia. E quando a gente estruturou a área de inovação, o nosso objetivo foi exatamente esse, fazer com que a empresa inteira
olhasse um pouco mais para os lados, percebesse o que estava acontecendo, trouxesse ideias, propusesse caminhos para que a gente, de fato, levasse a empresa juntos para o futuro. E aí a gente criou essa área de transformação digital, que eu chamo de inovação, novos negócios e transformação digital, porque, de fato, a gente faz bastante inovação, a gente trabalha muito em novos negócios e transformação digital do nosso core business. Então, vamos para o que interessa, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas frentes e desses conceitos. Deixa eu passar aqui. Então, assim, a gente tem duas grandes frentes de atuação, que a gente pode chamar de dentro e fora da empresa. Dentro da empresa, a gente atua no nosso negócio, e o que é o nosso negócio, né? É um negócio bastante abrangente, mas, em linhas gerais, é prospectar bons terrenos, comprar esses terrenos, desenhar bons produtos para colocar em cima desses terrenos. Uma vez desenhados, definidos esses produtos, tem toda a parte de liberação, aprovação na prefeitura, a parte legal e ambiental, depois lançamento, e aí atração de clientes, atração de bons corretores para trabalhar os nossos produtos, venda, pós-venda, obra, entrega, pós-entrega. Então, em linhas gerais, esse é o nosso negócio. E nesse negócio já tem muito campo para a gente inovar, tem muita coisa que pode ser feita. E a gente tem feito bastante isso, eu vou contar para vocês algumas iniciativas que a gente tem tomado para transformar o nosso core business. Até porque, assim, se vocês pensarem nessas etapas todas que eu citei, é um ciclo bastante longo, né? E esse ciclo, ele tem uma ameaça à lucratividade do negócio em diversos momentos. Você só sabe, de fato, se você teve lucro depois que terminou esse ciclo, né? Não vou dizer que é quando terminar a garantia, que é 5 anos depois da entrega, mas mesmo depois da entrega, depois de repassar todas as unidades, você ainda tem um budget reservado para aquele empreendimento para atuar no pós-venda. Então, no pós-entrega. Então, o teu lucro, ele precisa ser preservado desde o começo e durante toda essa jornada. Então, assim, isso traz muito espaço para inovação. Tem muito processo que pode ser melhorado, tem muita tecnologia que pode ser aplicada nisso, não só para preservar o lucro, mas para melhorar também a experiência do nosso cliente, que também, por ser um ciclo tão longo, ela é cheia de fricções, frustrações, num tema que deveria ser só alegria, né? Quer dizer, a pessoa está comprando uma casa nova e é um sonho, e muitas vezes a gente acaba sabotando esse sonho por conta de todas essas fricções que tem no caminho. Então, é um prato cheio para a área de inovação e a gente tem atuado bastante nisso. A gente tem também atuado muito na nossa cultura, porque se você coloca uma estratégia de inovação para acontecer e você não atua na cultura da empresa, esse negócio é igual jogar macarrão na parede, ele bate e escorre, ele não gruda. Então, inovação só vai grudar quando as pessoas, quando a alta gestão da empresa deixar claro para todo mundo que essa vai ser uma vertente agora da nossa cultura, que é muito importante que todo mundo tenha os olhos muito abertos e as antenas muito ligadas para o que está acontecendo no mundo, porque isso vai ser necessário na atuação do dia a dia. É importante que você traga conteúdo, traga palestrantes. Se você for uma empresa pequena, você busca alguma coisa na internet, tem muita coisa disponível, mas a alta gestão precisa deixar isso claro em todos os momentos. A gente aqui está olhando para o futuro, a gente aqui não quer fazer as coisas como a gente faz há 10 anos do mesmo jeito pelos próximos 10 anos, porque a gente entende que se isso acontecer, a gente está morto. E aí tem uma vertente muito legal disso, que é você deixar claro para as pessoas que isso não é trabalhar inovação não é algo que vai trazer benefício apenas para a empresa, e sim para a carreira de cada um, porque é a pura verdade. Eu estava ontem aqui nesse evento, fazendo uma participação na palestra do Diego da Nextius, e a gente falou muito isso. A nossa geração, ela vai se reinventar umas 4 ou 5 vezes até a gente se aposentar. Por quê? Porque o que eu faço hoje vai perder relevância. Hoje eu tenho algumas competências que botam comida em cima da minha mesa aqui, que garantem
a minha captura de valor. Mas isso vai perder relevância, isso vai ser ultrapassado. Então, eu preciso estar de olho no que vai acontecer nos próximos meses e anos, para que eu me prepare desde já e consiga me manter relevante ao longo do tempo, e para que eu vá me reinventando, para que a minha empresa, ou a empresa que eu estiver contratado, ou o mercado, continue me pagando o quanto eu preciso ganhar, o quanto eu acho que eu valho. Então, quando você coloca isso como um pilar da cultura da empresa, não é do dia para a noite, mas você começa a provocar as pessoas para irem nesse sentido. E aí, quando entra uma estratégia de inovação, isso gruda, e aí elas já sabem que aquilo é esperado delas, e elas entram no barco e remam junto com você. Então, acho que esse é uma responsabilidade muito grande que a gente tem aqui. É uma alegria também, porque é muito gostoso ver as pessoas aderindo aos movimentos de inovação que a gente faz aqui, entendendo que isso está fazendo delas profissionais melhores, e a gente fica super satisfeito e realizado quando isso acontece. Antes de falar da segunda frente, que é novos negócios, eu vou dar um exemplo do que é a transformação digital dentro da companhia e no nosso core business, e como que isso se conectou a essa mudança de cultura que a gente promoveu de 3 anos para cá. A gente está enfrentando um dos maiores desafios da carreira de todo mundo, que é a pandemia do Covid-19. Quando o Covid chegou aqui no Brasil em março, a reação das empresas para proteger a vida das pessoas foi muito rápida, foi pôr todo mundo em casa. Só que isso aconteceu em larga escala. Então, além dos funcionários, também os nossos consumidores foram para casa. E um dos grandes trunfos que o mercado imobiliário tem é o contato físico com os clientes, né? Você atende esse cliente no escritório dele, ou no seu escritório, ou num stand de vendas, ou num quiosque, no shopping. Enfim, o nosso time está o tempo inteiro em contato físico com os clientes, além do contato digital. E aí, do dia para a noite, mais precisamente dia 15 de março, o mundo físico foi desligado e só sobrou o mundo digital. E a gente estava com todo o time dentro de casa e a gente falou, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa de um plano, a gente precisa agir rápido. E aí a gente criou um negócio chamado Cyrela Digital 100 dias, que é o nosso presidente, o Efraim, ele nos deu 100 dias para tornar a jornada digital do nosso cliente, que já existia, ele já usava bastante a internet na busca do imóvel, na comparação e etc., mas para que essa jornada fosse transformada em algo que permitisse que um cliente comprasse um apartamento sem sair de casa. E dentro disso tem um fator super particular, que é o encantamento. A gente trabalha muito com encantamento, né? Para a pessoa tomar a decisão de comprar aquele imóvel, ela precisa estar encantada. E como é que eu encanto o cara sem trazer o cara para um espaço físico? E aí a gente pegou e montou reuniões de desenho de jornada do nosso consumidor, junto com 41 pessoas da empresa. Colocamos todo mundo conectado no Zoom, usamos uma ferramenta chamada Miro, que é um post-it digital, e começamos a desenhar a jornada. O que o cliente faz? Como é que ele fica sabendo do nosso imóvel? Quando ele gostou, qual é o próximo passo? Para onde ele vai? O que ele faz? Então, desenhamos a jornada do mundo normal e desenhamos a jornada já com a lente do Covid, né? Desligando o mundo físico. E aí começamos a trabalhar em produtos digitais. Como é que a gente faz para suprir a não visita ao stand? Como é que a gente faz para suprir a questão do encantamento? Como é que ele assina o contrato? Então, todos os pontos levantados no desenho de jornada, a gente começou a trabalhar junto com a nossa TI e com as startups parceiras, que algumas já estavam dentro de casa e outras a gente foi buscar na hora, toda essa jornada para que ela ficasse super digital. E com a consciência de que isso iria ser usado no pós-pandemia também. A gente não ia jogar fora esse trabalho. O cliente, provavelmente, ele vai ficar mais seletivo depois que acabar a pandemia, ele não vai sair de casa por qualquer coisa, ele vai perceber, ele vai ficar mais empoderado, vai perceber que ele consegue resolver do celular ou do desktop um monte de coisas. Então, tudo isso que a gente está fazendo, a gente entende que vai ser usado depois. E aí saiu um monte de projeto. Esses projetos saíram em forma de protótipo. Esses protótipos foram expostos a uns grupos pequenos de clientes. Alguns a gente descontinuou rapidamente, outros foram para frente, e hoje tem 19 produtos novos digitais na rua para auxiliar
em toda essa jornada do nosso prospect, desde a manifestação de interesse até o fechamento do contrato. Por sorte, o nosso mercado virou muito rápido também, a gente está vivendo um período maravilhoso, e a Cyrela, especialmente, está lançando e praticamente zerando todos os prédios que lança, não só de Cyrela, como Living e Vivaz também, e a gente está super feliz porque a gente vê que as nossas ferramentas foram adotadas pelo nosso time muito rápido. Mas por que tudo isso foi possível? Será que se a empresa fosse totalmente analógica e totalmente quadrada em termos de não olhar para a inovação, não conhecer os conceitos, a gente teria conseguido fazer isso em 100 dias? Eu já respondo para vocês, não teria. A gente conseguiu porque a empresa já vinha sendo trabalhada em termos de cultura, e aí, quando chegou esse momento, foi tudo mais fácil. Foi mais fácil juntar todo mundo para fazer um desenho de jornada, porque eles já sabiam como era um desenho de jornada. Foi mais fácil projetar produtos digitais, trazer a nossa TI junto, fazer as coisas de uma maneira prototipada, que é um conceito que também a nossa equipe já conhece. Eles não ficam buscando a perfeição absoluta antes de pôr na rua. A gente faz o protótipo, põe na rua e colhe o feedback. Então, todos esses são conceitos que já estavam enraizados no nosso time e que nos permitiram agir rápido e fazer isso que a gente fez no Cyrela Digital 100 dias. Então, estou contando isso para vocês para mostrar como é importante a gente trabalhar essa cultura e começar já. E com uma boa parte das pessoas, não precisa ser todo mundo, a gente sempre fala, falei ontem isso também, que é importante que cada empresa tenha as pessoas que cuidam da fortaleza, né, que são aquelas que vão garantir a vaquinha leiteira, vão garantir a lucratividade e vão se preocupar com o negócio principal do jeito que ele é, e tem aquelas que se lançam as caravelas, que são as que vão para o mundo ver o que tem de novo e trazer. Mas tem que ter as duas, e não pode ter um pouquinho de uma, um pouquinho da outra. Tem que ter bastante gente voltada para essas duas vertentes. Mas na Cyrela a gente também não atua só dentro do nosso core business, fazendo uma transformação como a gente fez no nosso processo de vendas. A gente olha para fora e procura novos negócios para diversificar o portfólio de negócios da empresa e blindar um pouco a empresa contra essas maluquices da economia, né? A gente tem que lembrar que a gente atua no Brasil, então um dia o mercado está explodindo, no outro dia a economia vira, entra outro presidente, entra outro ministro. A política aqui é realmente uma montanha-russa e a economia cai, a gente cai junto. Então, como é que a gente consegue blindar, ter novas fontes de receita, talvez receitas recorrentes, e melhorar também a experiência do nosso cliente, oferecendo uma solução mais completa através do desenvolvimento de novos negócios. E aí pode ser desenvolvimento dentro de casa, pode ser desenvolvimento com alguma startup, né, que a gente chama de co-inovação, pode ser através da aquisição de startups, mas para isso você precisa saber para onde você quer ir. Então, tudo começa com um mapeamento de tendências. A gente se cerca de gente boa aqui, gente que está de olho no ecossistema, que está de olho nas tendências, e tem reuniões recorrentes com esse pessoal para desenhar a nossa tese. E aí a gente vai enriquecendo, dizendo, olha, o que dá para a gente plugar na nossa operação? Será que dá para plugar uma empresa de hospedagem, short stay, né? Uma empresa que gerencia, por exemplo, unidades no esquema do Airbnb? Será que dá para plugar uma empresa de espaços de trabalho compartilhados? Será que a gente vai produzir hardware para isso, que a gente vai precisar de gente operando? Então, a gente vai desenhando, entendendo quais são as tendências. Será que o co-living é uma tendência? Como é que a gente trata isso? Será que a vida em condomínio tem dinheiro na mesa e tem melhoria na experiência dos nossos clientes? Então, tudo isso a gente conversa, desenha, entende, conhece, conversa com muita gente. A Cyrela é super aberta, a gente recebe todo mundo e conversa com todo mundo e dá feedback sincero para todo mundo também. E aí a gente começa a estreitar a relação com aquelas que parecem fazer mais sentido e ter mais fit com a nossa tese e estarem no momento certo. E aí a gente começa a parte de investimento em startups, a gente traz as startups como fornecedoras, faz prova de conceito. Isso tudo é uma frente que a gente toca olhando para o ecossistema. Tá? E também apoiamos bastante esse ecossistema, porque sem o apoio das grandes empresas como nós, ele não cresce e se desenvolve. Para isso, a gente tem
um hub chamado Meet Hub, que talvez alguns de vocês conheçam. Ele não é só da Cyrela, ele tem vários mantenedores, Cyrela, Grupo Zap, Brasil Brokers, Alphaville, Gerdau, Tigre, Duratex, são várias empresas grandes que se juntaram para fomentar o ecossistema da inovação dentro do mercado imobiliário e da construção civil. Por que isso é importante? Porque o empreendedor, talvez tenham alguns aqui escutando a gente, o que ele precisa quando ele tem uma boa ideia? Ele precisa de pista para correr e para crescer. Ele precisa de fermento. Ele precisa de conexões. Senão, ele morre. Tem muito empreendedor que morre porque não consegue fazer o seu produto chegar no público certo, porque não consegue dinheiro quando ele precisa, porque não tem mentoria para poder lapidar esse produto. Então, a grande verdade é que a gente acolhe esses empreendedores lá no Meet Hub e dá uma série de subsídios necessários para que as empresas deles possam encontrar o seu mercado, se forem realmente empresas boas e se o produto tiver market fit, que eles encontrem esse mercado, cresçam, se desenvolvam. Às vezes a gente pode ficar com share dessas empresas, às vezes não é esse o intuito. O intuito é realmente fazer o ecossistema florescer. A Terracota, do Bruno Loreto e do Marcos Anselmo, faz aquele mapa de Construtex anual. E ele, 5 anos atrás, tinha 100 e poucas Construtex e agora já tem quase 800. Então, a gente gosta de pensar que a gente também foi um pouco responsável por prover esse ecossistema para que essas startups se desenvolvessem e crescessem. Para os mantenedores, e aí quem for aqui de uma empresa grande que quiser estar perto desse ecossistema, eu já faço o convite de entrar lá no site do Meet Hub e marcar uma reunião para a gente explicar o conceito do Hub. E esses mantenedores vão ter diversos benefícios também. Eles vão estar muito mais próximos ao ecossistema, enxergando os movimentos, vendo startups que podem crescer e despontar, entendendo como é que pensam esses empreendedores que vêm com uma cabeça super oxigenada de novas ideias. Tem muito cara que fez faculdade, pós-graduação fora do Brasil, que traz tendências de lá. Tem gente realmente muito boa de tecnologia, que consegue trazer soluções de tecnologia para endereçar problemas antigos do nosso setor. E os mantenedores, eles passam a ficar super próximos desses empreendedores através de eventos que a gente promove, mentorias que eles podem dar, porque os empreendedores também, apesar de eles terem boas ideias e saberem tudo de tecnologia, eles precisam entender mais do negócio. E a gente dá muita mentoria de negócio e essa troca é muito rica. Eles podem, eventualmente, investir nas startups. Então, essa proximidade através do Meet Hub, a gente gosta muito dessa troca e recomenda para qualquer empresa que queira ser mantenedora do Meet Hub. Aliás, só para contar, o primeiro investimento mais consistente que a Cyrela fez numa startup saiu do Meet Hub, que foi a Fix. A Fix é aquela empresa de reparos através de uma plataforma uberizada, né, de prestadores de serviço, e a gente fez uma participação, um investimento relevante na Fix. E por quê? Porque a gente conheceu os caras no Meet Hub e conheceu a cozinha da startup, né? Isso que é o legal. Você não conhece só a sala de estar na hora de investir. Na sala de estar está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E lá na cozinha? No Meet Hub você passa a conhecer a cozinha, você passa a conversar com uma periodicidade com esses empreendedores, entender quais são as estratégias, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, como é que eles se portam diante de adversidades, será que eles têm rapidez para pivotar o produto, para pivotar a forma de atuar. E aí a gente teve essa experiência com a Fix, foi muito bacana, e a gente investiu neles, eles estão se tornando muito grandes, né? Esses 2 últimos meses foram os maiores meses de faturamento da Fix da história, e a gente está muito feliz. Além do Meet Hub, a gente sentiu necessidade, dentro da área de inovação da Cyrela, de um canal direto com os empreendedores. Como eu falei para vocês, né, já tem 800 e poucas startups nesse mercado, e a gente é muito procurado, pelo fato da Cyrela ser grande e conhecida, as pessoas vêm falar com todo o time da área de inovação nos eventos, mandam e-mail, entram no LinkedIn, ligam na Cyrela, descobrem nosso WhatsApp, mandam um inbox. Então,
eram muitas demandas e a gente se frustrava por não conseguir atender a todas. E aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de uma forma profissional, vamos criar um portal, uma porta de entrada para essas startups, que dê a mesma chance para todas elas entram lá, se cadastram, contam um pouco do que elas fazem, e a gente coloca elas num funil com critérios muito objetivos de avaliação, e todas elas vão ser avaliadas. E assim nasceu o Next Floor. Ele é esse portal que permite que as startups entrem em contato direto com a Cyrela e rapidamente caiam nas mãos da diretoria e da presidência. Então, o cara que entra por aqui, ele vai ser analisado, se ele passar do primeiro filtro, ele já vem para minha mão, eu já vou fazer uma análise um pouquinho mais profunda, a Daniele, que trabalha comigo, minha gerente de inovação, também vai fazer uma análise, e passou nessas duas análises, vai para o comitê que o Efraim participa. Então, a gente, daqui a pouco, já está ali comentando sobre essa startup, entendendo se faz sentido a gente fazer uma conversa mais profunda. E, a partir dessas aprovações, tem vários destinos possíveis aqui dentro. A gente pode investir, a gente pode contratar como fornecedor, a gente pode trazer para o Meet Hub, entrar num programa de aceleração, receber mentoria. Então, tem muitos caminhos, realmente, que uma startup pode seguir a partir do momento que ela cai nas nossas graças, né? Vamos chamar assim. E aí, aqui são algumas matérias que saíram contando quando a gente lançou, foi em julho desse ano. A gente lançou em julho, já tem mais de 100 startups que se cadastraram lá e já estão dentro do nosso funil. E o legal é que a gente, não é uma questão pontual, o cara entrou hoje, a gente gostou, foi para cima, não gostou, não foi para cima e tchau. Não, as startups passam para um banco de dados e a gente recorre a esse banco de dados em diferentes circunstâncias. Quando a gente tem um desafio novo, agora, por exemplo, a gente vai começar a mexer com a engenharia. Aquilo que a gente fez no Cyrela Digital em vendas, a gente vai começar a fazer na área de engenharia. Então, certamente, a gente vai recorrer ao Next Floor para ver quais são as soluções que tem ali para as dores que a gente vai encontrar quando a gente fizer os desenhos de jornada na engenharia. Falei bastante já da cultura, posso ver aqui se tem algum ponto que eu esqueci. Tem alguns pontos super, super importantes. Não adianta você querer implantar uma cultura de inovação se as pessoas tiverem medo de expor ideias. E aí eu vou até um pouco mais fundo aqui. Não adianta querer que elas tragam ideias e que elas estejam se entregando de corpo e alma e estejam no pico da sua criatividade se elas não puderem ser elas mesmas na empresa. Então, tem um fator importantíssimo, que é o ambiente. O ambiente da empresa precisa ser inclusivo. Ele precisa ser tolerante à diversidade, a todos os tipos de crenças, raças, orientações sexuais, religiões e etc. Cada um ali tem que se sentir no seu elemento. Senão, a pessoa vai ficar restrita, ela vai ser um personagem e ela não vai se engajar com inovação nenhuma. Acreditem em mim, porque eu atestei isso na pele em várias empresas que eu visitei, conheci, conversas que eu tive. E tem um evento que eu vou todos os anos, né? Ano passado, infelizmente, não teve. Aliás, esse ano não teve, e ano que vem provavelmente vai ser online. Mas, geralmente, é presencial, é no Texas, em Austin, chama South by Southwest, SXSW. E é o maior evento de inovação e tendências do mundo. São mais de 1.500 palestras em 5 dias. É uma loucura, você tem que fazer uma trilha para você poder absorver o máximo de conhecimento. E a cidade de Austin, ela é famosa por... eles têm até um slogan lá que é Keep Austin Weird, mantenha Austin esquisita. Por que isso? Porque é uma cidade que não julga. É uma cidade realmente assim, que cada um pode ser quem quiser. Então, você vê uma mulher passando com uma peruca de galinha d'Angola no meio da rua, você vê uma turma que fez uma cobra cascavel de bicicleta e sai andando com uma cobra cascavel, e ninguém está nem aí. E isso promove um ambiente de criatividade, de inovação, de ideias e de diversidade muito forte. Vamos tentar trazer isso para as nossas empresas. É só assim que você vai ver a inovação e a criatividade florescerem dentro da tua empresa. E nada disso funciona se você não tiver uma parceria muito forte com o RH. O RH é o primeiro que tem que estar engajado nessa história. Ele é o grande motor da transformação da cultura da empresa,
ele sabe os meios de fazer esse negócio chegar na ponta, em todos os funcionários. Então, assim, o RH, por exemplo, participa de todas as nossas reuniões de inovação. Sempre tem uma pessoa de nível alto dentro da hierarquia do RH participando junto com a gente e ajudando a gente a disseminar isso para toda a companhia. Vou passar rapidamente por algumas tendências, porque também não adianta eu vir aqui contar tudo que a Cyrela está fazendo, mas não falar o que a gente está vendo, né? A gente olha muito para dentro da empresa e muito para fora, como eu falei para vocês. E a gente olha muito para o mercado nacional e para o mercado internacional. Mas a gente não olha só para o nosso mercado. Como eu falei lá no começo, você tem que olhar para vários mercados. Então, não adianta você ficar olhando só o mercado imobiliário, o que o mercado imobiliário está fazendo para inovar, que você não vai muito longe. Você tem que olhar o que o mercado hoteleiro está fazendo para inovar, o que o mercado de entretenimento está fazendo, o que o mercado, o varejo está fazendo. As pessoas, elas têm o seu comportamento alterado por um conjunto de experiências. Se a pessoa tem uma experiência fantástica em termos de tecnologia e ausência de fricções, na hora de pegar um táxi, como de fato hoje a nossa experiência é fantástica comparado com o que era antigamente, ela vai cobrar isso na hora de visitar um imóvel, na hora de assinar um contrato. Não é porque ela teve essa experiência lá no segmento da mobilidade incrível, e aí ela vai passar a cobrar só das outras empresas de mobilidade. Ela vai cobrar de todas. O sarrafo dela subiu. Então, você precisa olhar para todas elas. Eu vou trazer rapidamente aqui. Smart Real Estate é muito voltada à obra. Então, a gente olha muito para o que está acontecendo em obra. Esse aqui é um campo que a gente tem muito chão para inovar ainda na Cyrela e que tem muita coisa acontecendo no mundo. E a gente tem uma grande parceira aqui, chamada Juliana Grigones, lá na engenharia. Ela é a grande parabólica da engenharia para o que está acontecendo. E também o CTE do Bob, que, junto com a Juliana, essa combinação traz muita novidade lá para a nossa engenharia. Então, tem edifícios sustentáveis, impressão em 3D, construção modular, tem a história da madeira engenheirada, né, estrutura de madeira, diminuição de resíduos da obra, você fazer uma obra mais rápida e mais barata. Esse é um campo que precisa melhorar, tem muito para melhorar, e se faz as coisas do mesmo jeito há muitos anos. Aí você vem para um outro mundo aqui, que a gente chama de fintech imobiliária. Como eu falei lá no começo, o nosso ciclo é muito longo junto ao nosso cliente e aos fornecedores e a todos os stakeholders da nossa cadeia. E por ser muito longo e também de um envolvimento financeiro muito alto por parte de vários desses stakeholders, tem muito dinheiro na mesa, tem muita ineficiência, tem muita coisa para melhorar, tem muito valor para ser capturado. Acho que esse é um conceito que eu adoro, capturar mais valor, né? Já que você domina uma cadeia tão extensa, com tantos players, com tanto tempo acontecendo e tanto dinheiro rodando, como é que você faz para capturar mais valor e melhorar a experiência para esses players? Então, tem a história do tudo as a service, né? Você não ter mais as pessoas comprando e sim usando como um serviço. Você tem os iBuyers que estão comprando e reformando, a Loft está falando aqui junto comigo nesse momento. Você tem tokenização de tudo, você tem as coisas se transformando em marketplaces, né? As pessoas conseguindo chegar mais fácil ao que elas precisam, aos financiamentos com taxas melhores, conseguindo comparar tudo isso. Então, tem um mundo aqui dentro de fintech imobiliário. Aí, vamos para a tecnologia mais pura, né? Falando como é que a gente aplica a tecnologia em toda essa cadeia. Um trabalho que a gente está fazendo aqui super interessante é o de Data Lake. De novo, é um ciclo muito longo, que envolve muito dinheiro, muito tempo e muitos dados. Tem muito dado disponível no mercado. A gente chama de first party e third party. First party são os dados que estão dentro de casa e third party são os dados que estão fora de casa, que precisam ser buscados em outras fontes. E fazer um data lake é juntar tudo isso num grande banco de dados desestruturado, ao qual você vai recorrer para quando você tiver uma pergunta de negócio para fazer. E ali ele vai cruzar, né? Aí você tem que aplicar uma inteligência em cima disso, uma inteligência artificial que vai conseguir cruzar as variáveis que façam sentido e te trazer as respostas.
Então, isso aqui é genial, a gente está no meio dessa história, não posso contar muito, mas já estamos encantados com o que a gente está descobrindo. Aí tem realidade aumentada, computação em nuvem, internet das coisas, né? Tem um mundo aqui que vai mudar muito o nosso mercado e o jeito com que o nosso cliente vive, mora e tem a vida dele comandada pelos nossos empreendimentos. E aí, por fim, uma grande tendência que a gente olha é a história da economia compartilhada. As pessoas elas estão mais dispostas a compartilhar espaços, ativos, não só elas como usuárias compartilharem com outras pessoas, mas elas como proprietárias compartilharem os seus espaços. Isso é uma renda que muitas vezes não era vista pelas pessoas e que passou a ser vista. O Airbnb foi um grande player aqui. Então, tem muita coisa também para descobrir nessa história. Para trazer um exemplo rápido, que eu já estou terminando aqui, de uma das frentes que a gente está desenvolvendo aqui dentro para diversificar o nosso portfólio, usar essa história da economia compartilhada e dos dados, a gente tem a Charlie. É um lançamento, é uma empresa que a gente desenvolveu junto com uma startup para monetizar os ativos num formato de hospedagem curta. Então, a Charlie é uma empresa que vai entrar num prédio, pegar todos os apartamentinhos, estúdios, botar um enxoval lá dentro, deixar num padrão que eles sabem que o cliente gosta, eles sabem como fazer marketing online, eles sabem como ficar em primeiro lugar no Booking.com, no Airbnb, no Google, e eles vão garantir uma ocupação de 85%, 90%, 95% dos ativos. E aí a gente desenvolveu eles pensando nos nossos ativos, que são muitos e vão ser mais ainda, para que eles monetizem isso, e também para o mercado, porque a gente falou, não, vamos fazer uma empresa grande, não faz sentido só operar ativo da Cirela. Então, a Charlie é uma empresa que opera ativos de mercado e na qual a gente está apostando muito. Se alguém aí quiser conversar com eles, tem aqui o telefone, o Charlie Phone, é só ligar e falar com eles. Assim como a Charlie tem mais umas 3 ou 4 frentes, que aos poucos a gente vai contando, vocês vão ficando sabendo. Então, gente, obrigado pela atenção de todo mundo. Espero que eu tenha deixado aquelas lições que eu prometi lá no começo, cada um possa tirar insights daqui e levar para a sua vida, para a sua empresa e implementar. Aí eu vou ficar realmente feliz. Valeu, gente. Obrigado.